Fala, gente. Hoje a gente da Invest veio falar com vocês sobre liquidez, um tema muito importante nos investimentos para você, investidor, que quer crescer o seu conhecimento, tá? Se aprofundar no mercado financeiro. Liquidez é um tema principal, é um tema assim, crucial que nós, como investidores, precisamos entender, tá bom? Então fica até o final que a gente separou a nossa equipe maravilhosa, separou os principais tópicos, tá bom? Os principais conceitos para te deixar por dentro de tudo. O que é a liquidez? Basicamente, o conceito de liquidez ele está relacionado à capacidade de um bem que eu tenho, tá? De ser convertido em dinheiro. Então pensa, poxa, sei lá, eu tenho um celular que acabou de ser lançado e aí eu tenho uma demanda muito alta por esse celular, tá? Tem muita gente querendo comprar. Logo, vai ser muito mais fácil eu transformar esse bem, esse celular, em dinheiro. Logo, esse meu bem, esse celular, tem uma alta liquidez, tá certo? Então, isso que significa a liquidez, o conceito. A capacidade que eu tenho, né, a capacidade de um bem se transformar em dinheiro, e ter uma alta liquidez significa que eu consigo com facilidade transformar esse bem em dinheiro. Consequentemente, ter uma baixa liquidez significa que eu tenho maiores dificuldades de transformar esse bem em dinheiro, tá certo? No caso do celular, então, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu não teria uma demanda tão grande por ele, tá? Então seria difícil vender. Passando para o próximo tópico, a gente vai ter o conceito de importância, né? Qual a importância de a gente entender a liquidez? Pensa comigo, tu tem um dinheiro, certo? Enfim, guardado em bens, e aí no momento de crise tu não consegue de maneira nenhuma transformar esses bens em dinheiro, tu não consegue transformar o teu investimento em dinheiro, tu não consegue vender, sei lá, os títulos, as ações que tu tem, e aí tu não consegue ter, por exemplo, uma reserva de emergência em momentos complicados, tá? Então, poxa, sei lá, acontece um imprevisto na saúde da tua família ou em algum outro tipo, e aí tu não consegue de maneira nenhuma transformar aquilo que tu tem em dinheiro para tu poder suprir, tá? Para tu poder passar por esse momento de dificuldade. Então é muito importante a gente entender a liquidez justamente para ficar preparado, para ficar esperto, já que em momentos de dificuldades a gente pode usar da liquidez para passar por elas com maior facilidade. E aí, gente, passando para o próximo tópico, a gente vai ter liquidez e investimentos, tá? Porque é importante entender as liquidez e investimentos. A liquidez no investimento, no teu investimento, vai dizer se tu consegue resgatar o dinheiro que tu aplicou de forma fácil, ou seja, sem muita burocracia, sem muita punição, tá certo? Então, se tu tem um investimento que ele não tem uma alta liquidez, vai ser difícil tu retirar ele antes do prazo, né, de resgate, tá, do teu investimento, e vai ser burocrático. Então, tu pode perder grande parte do dinheiro, tu pode perder uma porcentagem do dinheiro, tá? Consequentemente, isso é ruim. E aí, continuando, a gente tem 3 tópicos principais que a gente precisa entender de liquidez em investimentos, que é a carência, o vencimento e o prazo de resgate. Basicamente, a carência, quando tu aplicou em algum tipo de investimento, a carência vai ser o tempo determinado que tu não vai poder mexer. Ou seja, tu não vai poder resgatar, tu não vai poder fazer movimentações com esse dinheiro. O vencimento, ele vai ser o período que tu vai ter que deixar o dinheiro que tu investiu para tu receber a rentabilidade acordada no momento de compra. Então, por exemplo, se eu tenho um investimento que ele vai me render tantos por cento daqui a 3 anos. 3 anos vai ser o meu vencimento, vai ser o período que eu vou ter que deixar o dinheiro nesse investimento para que eu receba a rentabilidade acordada no momento que eu comprei esse investimento, tá certo? E por último, a gente tem um prazo de resgate. O prazo de resgate ele vai ser o principal tópico, o principal indicador desses 3, que vai dizer para a gente se o investimento ele tem uma alta liquidez ou não. O prazo de resgate ele vai ser o prazo, né, o período de tempo, né, o intervalo entre quando o investidor pede o resgate do dinheiro, certo? De algum tipo de investimento, e o recebimento desse dinheiro na conta. Então, se tu tem um prazo de resgate muito grande, ou seja, demora muito para tu receber o teu dinheiro que tu solicitou o resgate, então isso significa o quê? O teu investimento tem uma baixa liquidez. E aí, se é o oposto, se é o contrário, se o prazo de resgate é muito pequeno, pedir hoje já caiu amanhã, teu investimento tem uma alta liquidez, tá certo? E aí, um dos principais tópicos correlacionados com a liquidez seria a reserva de emergência. Por que é importante a gente relacionar a reserva de emergência com a liquidez? Basicamente, para todo investidor assim, que esteja construindo, né, sua carteira, enfim, precisa de uma reserva de emergência, certo? E aí, a principal característica da reserva de emergência é que no momento de emergência, no momento de necessidade, tu poder resgatar o dinheiro que tu tem na reserva de emergência com grande facilidade. Então, poxa, aconteceu, de novo, o exemplo do começo do vídeo, um imprevisto na saúde.
sei lá, o teu avô teve que ir para o hospital, precisa rapidamente retirar esse dinheiro. Então, a reserva de emergência está automaticamente atrelada com a alta liquidez. É preciso, então, que a tua reserva de emergência seja uma alta liquidez. Uma boa reserva de emergência é uma reserva de emergência que tem uma alta liquidez. E aí, para finalizar o nosso vídeo, para finalizar essa listagem de tópicos, a gente tem o mercado secundário. Se o investimento que tu quer comprar não tem tanta liquidez assim, tu pode optar por analisar como é que está a situação dele no mercado secundário. O mercado secundário basicamente é o mercado onde os investidores eles vão comprar e vender ações, ativos, enfim, títulos, tá certo? Então, o mercado primário é da corretora, a negociação da corretora com o investidor, e o mercado secundário é quando eu vou vender um título que eu tenho para outro tipo de investidor que quer comprar, tá certo? Então, o mercado secundário é muito importante porque tu pode analisar a situação do teu ativo, do teu investimento, como é que está a demanda por ele no mercado secundário. Então, se de repente o teu investimento não tem uma liquidez tão alta, tu pode olhar para o mercado secundário e ver que talvez muita gente esteja querendo comprar esse título, esteja querendo comprar esse papel. Então, tu já pode, mesmo assim, ter um investimento que não tem uma alta liquidez, mas que tu pode repassar ele para outra pessoa caso seja necessário. Então, finalizando esse vídeo, tá certo? Esses são os principais tópicos sobre liquidez. Assim, a gente trouxe mastigado para vocês, tá certo? A gente espera que vocês tenham entendido e até a próxima.